Estamos no dia 17 do desafio, dia 27 de novembro. Estamos quase chegando no mês de dezembro, quase, falta pouquinho. E como eu estou fazendo nos últimos vídeos, a ideia é fazer um pouco o processo nas 3 camadas. Falar um pouco de um review geral de como foi o dia, passar nas categorias e depois falar um pouco sobre o dia de amanhã. Mas antes de começar a falar sobre esse geral, queria trazer um insight. Hoje vi um vídeo aleatório no YouTube que a pessoa que estava fazendo o vídeo, ela falou uma frase que eu achei bem interessante porque eu falo muito aqui no time, né? Geralmente quando a gente começa uma pessoa nova no time e quando chega uma pessoa de transição de outro time, geralmente eu faço uma pergunta que é: se não fosse por dinheiro, o que você faria profissionalmente? Você estaria fazendo isso dessa forma, nessa empresa? O que você faria? 99% das pessoas nunca pararam para pensar nesse tipo de coisa. Porque a lógica a lógica de como é feito o mundo, do como a gente trabalha, a estrutura das empresas, para a grande maioria das pessoas é uma lógica de quem trabalha por dinheiro, trabalha porque precisa. Nem sempre trabalha porque quer, porque gosta, exatamente no que quer, no que gosta, da forma como precisa, por hobby, por felicidade. Algumas pessoas até conseguem conciliar, juntar algo, uma necessidade, eu preciso de dinheiro para algo que goste, mas a grande parte, a maioria, trabalha porque precisa de dinheiro. Esse é o básico, né? Então ele trouxe isso e isso me fez parar para pensar muito na questão do desafio e no ponto que, principalmente na questão financeira, o ponto que eu estou vivendo atualmente e também na questão profissional. Eu vou abordar esse assunto, talvez nos próximos dias e talvez até um vídeo separado que eu quero fazer sobre isso. Mas no momento eu queria trazer um ponto sobre a questão financeira, especificamente falando sobre a questão da venda do carro. Por que eu vendi o carro? Qual foi a tomada de decisão? Qual foi a lógica por trás e tudo mais? Então, assim, um ponto bem claro e específico. Hoje eu consegui finalizar, eu iniciei a parte da transferência, né, de nome do carro, passando para o comprador. Achei bem interessante o processo ali agora, que tem um processo automático ali de transferência, que você consegue fazer tudo via digitalmente, você não precisa ir mais em cartório. Bem interessante, quero falar sobre isso depois também. Mas um ponto específico isso me fez refletir, me fez pensar, e é uma coisa que talvez eu não tenha compartilhado com fatos. Quando a gente fala da questão financeira, da questão de planejamento financeiro, da questão de um planejamento sustentável, um equilíbrio financeiro, você tem que avaliar o que cada tomada de decisão que você tem, ela vai trazer de impacto na sua vida, no seu planejamento, nos resultados que você está planejando ter. A questão do carro específica, eu tinha um propósito. Quando eu comprei o carro, ele foi especificamente para eu conseguir ter mais lazer e mais tranquilidade, principalmente quando eu tive filho. Era esse o propósito. Antes eu tinha um Fusca, eu tenho Opala, era uma questão que antes supria a minha necessidade. Quando eu tive filho, eu quis ter um pouco mais de tranquilidade nesse ponto. Poder ter um lazer, poder sair, poder viajar, poder ter um escape de emergência caso eu tivesse a necessidade. Hoje eu vejo isso não tão necessário. O motivo principal que eu precisava ter o carro, ele começou a ser diluído. Começou a perder a necessidade para esse ponto específico. Então eu comecei a reavaliar. Junto com isso, com a questão financeira, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, depois que eu perguntei para que eu preciso do carro, é qual o custo que o carro me gera. Então hoje eu separei 5 categorias: documentação, manutenção, seguro, gasolina e outros. O que documentação entra? Documentação entra tanto o licenciamento anual, que precisa ter, quanto o IPVA também. De licenciamento, que é um custo anual que tem, geralmente é um valor em torno de 180 a 200 reais por ano, que você tem que pagar para licenciar e tudo mais. Então eu coloquei esse item aí numa planilha. De IPVA, o último IPVA que eu paguei foi aproximadamente 1.450. Então eu coloquei esse valor anual também. De manutenção, eu tenho um planejamento, realizava a manutenção a cada 6 meses com manutenção preventiva, justamente para evitar qualquer tipo de problema. Como o meu objetivo com o carro
carro era ter segurança, não fazia sentido eu não ter uma manutenção preventiva, porque poderia correr o risco de quando eu precisasse do carro, ele não funcionar de forma adequada. Então, para realizar uma manutenção preventiva, eu colocava um custo mensal de mais ou menos R$150, que dava anualmente R$1.800. Não quer dizer que eu vou gastar exatamente isso, quer dizer que meu planejamento era para ser em torno disso. Da parte de seguro, o que entra seguro? Meu carro não tinha um seguro, mas eu fazia como se fosse um seguro invertido. Eu ia juntando uma reserva para quando fosse necessário eu tivesse uma reserva. Então, por exemplo, sem querer eu bati e ralou o para-choque. Eu tinha um valor que eu ia acumulando que era possível ir lá e consertar. Ponto. Gasolina, que é um valor em torno de R$350 por mês, que eu reservava para isso. Como o meu uso não é um uso absurdamente grande, eu usava para levar meu filho na escola, para ter um lazer, para andar, para ir no mercado, esse tipo de coisa, R$350 nas minhas contas era o suficiente. E outros, que era basicamente qualquer outro tipo de despesa, alguma questão que não estava incluso, estacionamento, alguma coisa do tipo, coloco R$150 por mês. Quando eu junto, faço essa visão geral, dá aproximadamente R$900 por mês, que numa visão planejada, eu estou alocando para o carro. Por mais que, mas você não paga IPVA todo mês, tudo bem, mas se você pega o valor do IPVA e divide anualmente, você tem que dedicar R$120 para o custo do IPVA. Da mesma coisa do documento, a mesma coisa para manutenção, a mesma coisa para o seguro, a mesma coisa para gasolina e a mesma coisa para outros. Isso vai representar, em média, anualmente, R$900 por mês. Quando a gente olha anualmente, esse valor ele fica em torno de R$10.600, um pouquinho mais, R$10.630, fazendo arredondamento quase R$11.000 referente ao carro. Então, quando você olha o motivo principal, esse motivo, ele já não faz mais sentido. E quando você olha na questão financeira, o valor que você está investindo, mesmo que você não esteja endividado, quando você olha dessa forma, você vê que quando você faz o planejamento anual, igual eu estou fazendo, você não ter o carro, você teria uma possibilidade de ter R$11.000 a mais. Mas tudo bem, ou você não vai ter o carro, então tudo bem, agora você vai ter que andar de ônibus, você vai ter que andar de Uber. Ok, se você for analisar, mesmo que você ande de Uber, mesmo que você faça isso, no meu planejamento, na minha rotina, eu não gastaria esse valor. E mesmo que eu gaste esse valor próximo, nesse primeiro momento eu não teria que arcar com a questão de ter carro, com a questão de poder ter um custo, com a questão de poder ter que lidar com perder esse recurso que eu tenho. Então, além disso, eu também tive o valor da venda que voltou, o montante da venda voltou para mim, e esse valor ele vai poder ser melhor utilizado para pagar dívida, para investir, para fazer outras coisas. Então, na minha visão, no meu planejamento, quando eu fui tomar essa decisão, foi esse nível de clareza que eu trouxe. Por que eu gostaria de trazer isso para essa questão, para esse vídeo do desafio? Tanto na questão profissional, que eu passo pela liderança, pelos clientes, como na questão pessoal, uma das maiores dores que eu vejo das pessoas são tomadas de decisões sem nenhuma camada de embasamento. Então a pessoa toma uma decisão a favor, uma decisão contra, e ela não tem esse nível crítico. Então o que eu apresentei aqui agora foi, eu tomei a decisão porque por conta disso e baseado nessa visão. Você pode discordar, você pode falar, mas o carro é importante, tudo bem, mas a minha decisão ela tem um porquê, ela tem uma base, ela tem uma visão inicial que me fez tomar essa decisão. Então não foi uma simples decisão de eu vou continuar e eu não sei qual é o custo que está me levando. Se eu tomasse a decisão de continuar com o carro, eu saberia que o carro vai me dar um custo de R$900 e tá tudo bem, porque nesse momento faz sentido para mim. Tanto por uma questão pessoal, por uma questão de lazer, por uma questão de necessidade, enfim. Eu saberia que nesse momento faz total sentido. Então o insight que eu gostaria de trazer aqui é, nesse caso específico, referente à categoria financeira. Mas ele poderia estar vinculado a qualquer outra categoria, a categoria profissional. Por que você está no emprego que você está? Por que você está fazendo dessa forma? É isso que você quer fazer? É isso que você pode fazer? É isso que está de acordo com o seu planejamento? E um ponto importante é, a questão de vender o carro não é um ponto que simplesmente estralou e eu falei, vou vender o carro agora. É uma questão que eu estou maturando, que eu estou pensando, que eu estou estruturando já faz uns 4 ou 5 meses. Eu estou analisando, estou pensando. Eu tinha esse número na cabeça. Eu estava me preparando. Será que é possível? Será que daria para vender? Será que seria fácil vender? Então é uma questão que eu estou analisando. A questão profissional não é simplesmente estralou
falou, eu vou falar, vou pedir demissão. Não tô feliz, vou cair fora. É uma questão que não tô feliz. O que eu vou fazer? Não estou satisfeito com quanto eu ganho. O que eu vou fazer? Não estou satisfeito nessa empresa. O que eu vou fazer? Não estou satisfeito com o meu nível de qualidade profissional. O que eu vou fazer? Não estou satisfeito com o meu nível de estudo atual. O que eu vou fazer? Não estou satisfeito com a minha saúde, com o meu físico. É uma questão que você tem que trazer a camada, trazer o planejamento, trazer uma visão para aí sim começar a estruturar um plano. E até um dos pontos de trazer, por que um desafio é 1000 dias? Porque o foco aqui é em uma questão a longo prazo. Não é colocar uma questão de 30 dias, ter uma mudança rasa e depois não sustentar ao longo do tempo. Quando a gente fala numa mudança, num desafio que vai levar 1000 dias, eu poderia simplesmente colocar que no final de 1000 dias eu vou correr uma maratona. Eu teria 1000 dias para me preparar. É tempo suficiente para eu me preparar para quase qualquer tipo de situação que eu vou ter na vida. Aprender um novo idioma, correr uma maratona, mudar para outro país, mudar de emprego, ter uma mudança física expressiva, qualquer tipo de coisa eu conseguiria colocar nesse cenário, porque é viável, porque é razoável, porque é possível, porque é tangível. Então, um ponto que eu gostaria de trazer, principalmente para esse vídeo, que a gente tem que aprender a destrinchar, a trazer um pensamento crítico sobre as coisas e começar a pensar sobre elas. O simples pensamento crítico de, se não fosse por dinheiro, o que você faria? Ele muda totalmente o jogo. Porque talvez o que eu esteja fazendo está totalmente distante do que eu gostaria de fazer. Às vezes eu estou trabalhando como programador, mas eu queria trabalhar reformando um carro. E nesse ponto, se a questão financeira é o que traz essa lacuna, ok, tudo bem, eu tenho duas decisões. Ou eu posso continuar nesse caminho e entender que no momento eu preciso da questão financeira, ou eu posso começar a estruturar um plano para daqui 5 anos eu conseguir chegar lá. E isso pode ser qualquer coisa, desde eu quero ser um cozinheiro e como que eu faço para chegar lá? Ou não, eu quero seguir esse caminho, ou não, eu não quero trabalhar, ou não, eu quero passar mais tempo com meus filhos. O ponto é que a gente precisa ter um pensamento crítico, a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo as coisas, o porquê que eu estou fazendo dessa forma, o porquê que eu tô seguindo esse caminho, o porquê que eu tô tomando essa decisão. Porque senão quem tá decidindo é o mundo. As pessoas estão decidindo o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, o que é prioridade na minha vida. É como se eu tivesse uma agenda aberta onde as pessoas definem quais reuniões que eu vou ter. E você não tá reagindo e você não tá sendo o tomador de decisão da sua própria vida. Então a crítica que eu gostaria de trazer sobre essa questão, principalmente relacionada à parte financeira, à parte profissional, à parte de saúde, comecem a questionar, comecem a trazer pensamentos, evoluam, expandam esse pensamento, comecem a quantificar, que isso vai trazer total diferença para o que vocês estão fazendo e para o resultado que vocês gostariam e pretendiam ter. Então, pegando esse gancho, entrando aí na parte de como foi o dia das categorias, o dia de hoje, por mais que ele tenha sido corrido, eu consegui focar muito mais na questão profissional e no resultado que eu precisava ter. Então, hoje, ao invés de focar nos problemas, eu foquei na rotina do que eu deveria fazer e do que eu me planejei a fazer. Então eu consegui fazer grande parte do processo, consegui fazer um processo de revisão dos clientes, das demandas, principalmente lidar com os problemas mais críticos que tinha. Para mim foi um dia, profissionalmente falando, extremamente positivo. Na parte financeira, para mim foi positivo também porque eu consegui finalizar essa parte e ingressar aí na parte da venda do carro e tá chegando próximo agora da virada do mês. Na parte de saúde, eu consegui treinei muito bem, consegui beber água, uma quantidade que eu tinha definido, ponto muito positivo. A parte do cardio, como eu tinha falado, não consegui fazer, mas para essa semana eu acho que não vai rolar. Então é um ponto que eu já aceitei, entendo que não vai ocorrer essa semana. Para a parte de estudo, por enquanto, só consegui estudar um pouco inglês, ainda não consegui ler, possivelmente não vou conseguir ler também. E na parte pessoal, consegui gravar um vídeo bem interessante. Eu escolhi um tema ali sobre formato de daily e tudo mais, gravei o vídeo, agora falta aí para a parte da edição. E na parte do Opala, cobrei o responsável lá, o funileiro, e ainda não tive nenhum retorno.
entra no cenário do que eu não posso controlar. Eu tenho um plano aí do que, da até onde vai ir, o limite e tudo mais, a forma como eu tô cobrando, e aí eu tendo a falar isso um pouquinho mais pra frente desse cenário. E pro dia de amanhã no caso vai ser sexta, geralmente é um dia mais profissionalmente falando, é um dia mais alinhamentos internos, organização, planejamento, mais reflexivo também. A minha ideia é focar muito nesse cenário, e na questão geral das outras categorias, eu acho que vai ser bem parecido com hoje. Então eu não tenho muita expectativa de ter algo muito diferente. Eu acho que é mais manter o cenário dessa semana, que numa visão geral, numa visão do que é possível, eu acho que tá indo muito bem, tá indo minimamente evolutiva na maioria dos pontos, na maioria das categorias. Quem viu o vídeo de ontem, que eu fiz uma referência ao anime do Hunter x Hunter, eu trouxe lá um pentagrama ali de conjuntos de habilidades e tudo mais, que é bem isso que eu acho que tá rolando. Então, o que tá mais próximo ali do 100% eu acho que tá rolando, tá evoluindo muito bem. O que tá mais distante, eu entendo e aceito no momento que vai demorar um pouquinho mais para evoluir, né? Seria isso, basicamente. Esse é um review geral do meu dia, é um pouco do insight aí sobre essa questão do pensamento crítico, do planejamento também, e a gente se vê amanhã. Amanhã é o dia 18 e aí a gente continua. Valeu, até mais, tchau, tchau.